que já foi preparado pelo Senhor há meses atrás, há semanas atrás. Então, obrigado, irmão. Ótimo. Então, irmãos queridos, quero compartilhar aqui uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem muito conhecida. Quando Jesus, no mar da Galileia, ele acalma as tempestades. Abra sua Bíblia, irmãos, em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. 34? Qualquer, irmão? Isso, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. O título da mensagem... Agora, pode pegar aqui, David. Esquerda. É isso. Glória a Deus. Marcos Aleluia. Glória a 4, Deus. 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Pode pôr o dedo e colocar um problema daqui pro... Entendi. Vou fazendo assim. O título da mensagem, irmãos, é A Fé que Acalma Tempestades. E o tema é a voz de um homem que fez a tempestade calar. Glória a Deus. Vamos lá, Jesus faz parar a tempestade. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no e disseram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode se assentar em nome de Jesus. Louve ao Senhor com as palmas, irmãos. Glória a Deus. Bom, irmãos, este fato, essa narrativa aconteceu mais ou menos por volta de 27 anos a 30 depois de Cristo. O mar da Galileia, conhecido nessa passagem, na verdade não é um mar, é um lago. Este lago ele era conhecido como Lago de Genezaré, Quinerete, Tiberiades. Este lago, irmãos, eles tinham um comprimento como se fosse daqui no centro da cidade, daqui no centro da cidade, mas dá mais ou menos 24 quilômetros, mais ou menos isso, né, irmãos? Ele tinha aproximadamente aí 21 quilômetros, era muito comprido, era muito... E de largura ele tinha mais ou menos 13 quilômetros, era muito expansivo. Daí o nome de Mar da Galileia, mas é lago, tá, irmãos? É um imenso lago. Mais ou menos a profundidade dele máxima de 43 metros de profundidade. Então, irmãos, nessa narrativa, Jesus fez muitos milagres naquele lugar. Olha, e neste mar da Galileia, neste lago, Jesus ele andou por sobre as águas, Jesus ele acalmou as tempestades, e também foram na mesma região que ele fez a maravilha de multiplicar os pães e os peixes, poucos pães e poucos peixes. Foram naquela região. Então, irmãos, a gente presencia que todos nós vivemos tempos de insegurança, medo, crises existenciais. Assim como os discípulos naquela época, todos nós também iremos passar por tempestades. Aquela tempestade que aconteceu era uma tempestade prevista por Jesus. Jesus, no versículo 1, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Ou seja, naquele momento, Jesus ele estava discipulando, Jesus ele estava pregando, ele estava fazendo os discípulos, mas os discípulos que com ele estavam
chegou o momento que ele disse assim: olha, passemos para o outro lado. Provavelmente Jesus, ele tinha a intenção de no outro dia, que já estava ficando tarde, Jesus tinha a intenção de continuar o evangelismo, continuar pregando a palavra. Mas se a gente observar um pouquinho antes, a Bíblia fala assim: Jesus fez parar a tempestade. Aqui quer dizer, irmãos, neste pequeno trecho, que se não for Jesus, ninguém mais vai parar tempestades. Se não for Jesus, não vai conseguir ir adiante. O barco vai naufragar. Jesus, ele diz para os discípulos: vamos lá, vamos passar para o outro lado. E os discípulos obedeceram. O que eles fizeram? Obedeceram à voz de Deus. E mesmo assim, eles não foram isentos dessa tempestade. Ou seja, caminharmos na presença de Deus, mesmo quando estamos ouvindo a voz de Deus, estamos fazendo tudo certinho, vai haver tempestade. De que área? Não sei. Pode ser familiar, pode ser saúde, pode ser medo, pode ser crise. Qual crise? Crise existenciais. Que tipo de crise existencial? Olha, a gente está aí vivendo um mundo, uma realidade, que a igreja está presenciando isso, mas poucos estão tomando nota. Estamos vivendo aí na era dos bebê-borns, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Irmãos, isso aí é simplesmente uma crise que existe. O buraco no tamanho do peito dessas pessoas é o buraco que lá te dá a presença de Deus. Quando não se tem Deus, é isso, irmãos, é crises existenciais, crises financeiras. Isso aí todo mundo vai passar um dia. Quem é que nunca teve uma crise financeira? Todos já passaram. Mas mesmo assim, nós estamos aqui, não é verdade? Amém, Jesus. E aí, Glória a Deus. Jesus diz: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Olha, aqui eu consigo perceber, e a igreja também, deixando a multidão, o levaram consigo. Quando Jesus ele te der uma ordem, você vai fazer uma escolha. Essa escolha é bem simples. Ou você leva Jesus com você no barco, ou então você leva a multidão. E os discípulos fizeram uma escolha ali. Eles escolheram Jesus. Jesus entrou no barco. E eles também deixaram a multidão. Olha, Jesus, ele está te chamando e você tem uma escolha. E essa escolha, ela é muito simples. É Jesus ou é o mundo? É Jesus ou é a multidão? Olha, que se aqueles discípulos escolhessem a multidão, sabe o que ia acontecer, irmãos? Todo mundo ia naufragar. Então Jesus te chamou, Jesus te escolheu, porque Ele é Deus e Ele quer estar no seu barco. Aleluia! Aleluia, Jesus. E havia com eles também outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade de vento. E as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Olha, Jesus, ele estava dormindo no barco. Dormir, irmãos, não é ausência. Talvez para os discípulos imaturos, Jesus poderia ter feito um descaso deles, ou talvez até uma omissão, mas não. O silêncio de Jesus, irmãos, ele representa algo, controle total. Olha, imagine agora todos nós neste barco. Está de noite, está frio, as águas se agitaram e estavam batendo com violência no casco. E por cima, as águas já estavam enchendo. Mas não encheu por completo, porque senão todos iriam naufragar. E aí, o que aconteceu? Foi a oportunidade que Jesus deu a eles, a oportunidade que Jesus está dando na nossa caminhada, na nossa existência. Vai existir um momento que você vai orar e você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai sentir a presença. Olha, Jesus estava no barco, ele estava no fundo, bem lá na polpa do barco, na parte de trás do barco. E naquele momento que a tempestade se levantou, ali Jesus deu uma oportunidade para a fé deles crescer. Para mim continuar, irmãos, falando
sobre este tema, eu não poderia falar sem antes dizer o que é fé. E o que é fé? Segundo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e o fato da convicção das coisas que não vemos, mas cremos. Olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao sacrifício de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Também pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Também pela mesma fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé também Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Ora, sem fé é impossível agradarmos a Deus, irmãos. Sem fé, a fé, ela não é uma fé lógica. Olha, se formos olhar segundo a natureza, segundo a lei da física, a lei de Newton, a lei newtoniana, o que seria uma tempestade, irmãos? É o acúmulo do calor, da umidade, da pressão atmosférica e dos ventos. E isso gera a tempestade, segundo a física. Ela consegue explicar isso. É um fenômeno natural que aconteceu ali. E o que é a voz de um homem? A voz de um homem falar. A física também explica isso. A voz de um homem são ondas sonoras no ar. Agora, essa física não vai conseguir explicar porque um homem falou e a tempestade ouviu. Ele disse assim: olha aos ventos, repreendeu e disse ao mar: acala-te e aquieta-te. Também, segundo uma física mais avançada, a física moderna, a lei da relatividade, física quântica, o que ela vai dizer sobre isso? Que existem ações invisíveis de formas bem sutis acontecendo, mas ela não vai dar um modelo para a gente, para nos explicarmos ainda assim como que o homem falou e a tempestade se calou. Essa física avançada também não vai explicar isso. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Vamos lá abrir, por favor, no nome de Jesus, em João capítulo 1. Diz assim: o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, o que Jesus revela nessa passagem é algo profundo, irmãos. A fé, ela não é uma ideia abstrata, ela é uma atitude interior que reconhece quem ele é, quem Jesus é, mesmo quando tudo parece desmoronar. As tempestades são inevitáveis. Levantou-se um grande temporal. Essa travessia foi ordenada pelo próprio Jesus. Filosoficamente, irmãos, a vida humana é marcada por incertezas. O caos, como nas filosofias gregas, sempre esteve presente como o oposto da ordem. E nós, como os cristãos, não seremos poupados das lutas.
mas é nela que somos transformados, irmãos. Então, quando percebemos a tempestade vindo em nossas vidas, olha, Jesus, Ele está fazendo isso porque Ele quer uma profundidade com você, irmãos. E a melhor maneira disso acontecer é de te provar. Ele estava lá no barco, os discípulos não sentiram a presença dele, não é verdade? Não sentiram. E aí o que aconteceu? Aí quando eles viram que eles não deram conta do recado, e não dariam, irmãos. Porque, olha, somente Jesus acalma tempestades. Somente Ele. Mas o que Ele espera da gente? Na verdade, a tempestade, irmãos, ela vai mostrar muito de nós. É na tempestade que vamos ver se temos coragem ou se vamos ter medo. Na tempestade também, irmãos, revela o que? Vamos seguir a lógica ou vamos seguir a fé? A fé vai contra a lógica e a lógica vai contra a fé. Primeiro, um homem falar e a tempestade se calar. O que vocês acham disso? Tem lógica nisso? Não tem. É fé, irmãos. Olha, se eu abrir aqui em Gênesis, eu vou ter uma escolha a fazer. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ali eu decido se eu vou acreditar ou não. Se você acreditar, você vai ter que acreditar em tudo, em todas essas maravilhas. Olha, os discípulos, eles não eram homens imaturos. Mas olha, naquele momento eles tiveram uma fé bem imatura. A fé deles era pequena, poderia ser até do tamanho de um grão de mostarda. Mas eles eram imaturos. Eles, olha, eu estou falando de homens que andavam com Jesus. Eles viram Jesus operar milagres, maravilhas. Olha, Jesus transformou água em vinho, eles estavam lá. Jesus fez a multiplicação de poucos pães e peixes que alimentaram mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Eles também viram Jesus expulsando demônios de um gadareno que já vivia dentro de um cemitério, acorrentado, e chegou a um ponto que nem as correntes mais o seguravam. E o que Jesus fez? Foi lá, repreendeu aquele espírito, e aquele homem foi liberto. E vemos, irmãos, que os discípulos presenciaram tudo isso, todos os sinais de maravilha. Jesus disse assim: Talita cumi, levante e ande. Eles estavam lá. Ele disse também ao seu amigo Lázaro: Lázaro, sai para fora. E aquele homem já havia mais de 3 dias morto, irmãos. Mortos. Olha, segundo o costume e a tradição dos rabinos, até o 3º dia um homem poderia voltar à vida, mas ao 4º dia jamais, só se o Deus vivo descesse do céu. Por isso que Jesus chegou lá e aquele homem já estava morto há 4 dias, irmãos. Existe lógica nisso, irmãos? Não existe. Aí Jesus fez tudo isso. Mas o que é mais impressionante, você, todos nós, não iremos aprender só olhando, irmãos. E olha, naquele momento, todos os discípulos, eles foram reprovados, não passaram no teste, era um teste. Se você for fazer uma prova no Enem, se você for fazer qualquer tipo de concurso público, quem vai aplicar a prova vai estar em silêncio, mas ele está lá, assim é Jesus. Jesus estava aplicando o teste, então ele não podia falar. É lá que você vai ser provado, irmão. Mas olha, mesmo os discípulos não sendo aprovados, eles foram bombardeados por si mesmos, pela sua ignorância, pela sua falta de fé. Mesmo assim, olha o que esses homens se tornaram quando entenderam que a necessidade da sensação da presença de Jesus, irmãos, não é necessário, irmãos. Nem sempre vamos, igual eu já falei, nem sempre vamos sentir a presença de Jesus. Quando não sentimos, Ele está te testando. Ele está te testando. A ausência, porque se eles sentissem a presença de Jesus no barco, o que eles tinham feito? Mesmo que as ondas, mesmo que as tempestades não os ouvissem, eles poderiam ter falado assim: olha, qualquer um dos discípulos ou todos, olha, tempestade, eu sei que eu não vou conseguir te calar, mas olha quem está aqui dormindo. Era Jesus. Jesus, irmãos, na verdade esperava que os discípulos acordassem antes dele. Mas uma coisa
me chamou muito a atenção, irmãos. Quando Jesus fala assim, ele despertando, os discípulos disse para ele, mestre, não te importa que pereçamos? Olha, as tempestades não acordou Jesus, o barco balançando não acordou Jesus, mas o clamor dos discípulos despertou Jesus àquele sono. E Jesus, levantando, repreendeu os ventos e disse ao mar, acala-te e acalma-te. Olha, outra coisa que a gente pode perceber, por que Jesus repreendeu os ventos e não repreendeu o mar? O mar, irmãos, representa o que há dentro de nós. Na verdade, a maior tempestade que os discípulos estavam presenciando não era a tempestade física, era a tempestade que estava dentro deles, irmãos. Eram bem maiores do que a tempestade externa. E era isso que Jesus queria mostrar para eles e quer mostrar para nós também nessa noite. As tempestades virão, mas ela não é para a morte, é para a vida, irmãos. É para a sua fé crescer. É para você ver que o Deus que você serve, Ele é o Deus divino, tanto para o natural quanto para o espiritual. Mas a Bíblia aqui também me mostra que quando Ele repreendeu os ventos, olha, Ele podia ter falado ao vento o mesmo que falou para o mar, mas foi diferente, irmãos. Por quê? O mar é o que está dentro de nós. O que é que tem feito dentro de nós, irmãos, agitar? Aqueles ventos não eram ventos comuns, não eram ventos naturais, embora aquele lugar ventava muito, porque ao redor daquele mar da Galileia tinham grandes montanhas. Então era repentino o tempo mudar, mas Jesus repreendeu. Se você olhar de forma profunda essa repreensão, irmãos, Jesus repreendia quando era manifestação demoníaca, aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos. Jesus repreendeu o que estava nela, aquele mal que estava nela, da mesma forma como repreendeu o gadareno. Então aquilo ali nos mostra que quando Jesus for te testar, se levantar ventos que não é naturais, Ele está pronto para repreender. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos concordam com isso? Glória a Deus, aleluia. A igreja, irmãos, precisa compreender que as dificuldades não são ausência de Deus, mas oportunidade de conhecermos a Cristo profundamente. Aqueles discípulos disseram para ele, olha, mestre, não te importa que pereçamos. E ele levantou, repreendeu os ventos e mandou o mar se acalmar. E aí os discípulos disseram assim, antes dos discípulos disserem o que eles disseram, ele falou assim, por que são tão temerosos? Por que não tens fé? E por que a gente tem tanta? Será que a nossa fé é pequena? Talvez a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, irmãos. Mas esse tamanho é o suficiente para crescer um grão de mostarda. A semente é pequena, mas quando ela cresce, ela floresce 10 vezes, 20 vezes mais do seu tamanho original, e por aí vai. Só é necessário uma pequena fé, irmãos, uma fé bem pequenininha, e ao longo do tempo seremos provados, seremos testados, não para a morte, mas para a vida, para crescermos diante de Cristo, para crescermos diante de Deus nas dificuldades. A fé é testada no silêncio de Deus. Jesus dormindo na polpa não é ausência, é confiança, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A fé é verdadeira. A fé verdadeira não é ausência de medo, é coragem apesar do medo. Não é ausência de tempestade, é a certeza de que Jesus está no barco. Quando tudo ao nosso redor for treva, e ainda assim você confiar que existe um Logos divino, um Deus divino, sustentando toda a razão, toda a força, sustentando todo o universo,
Isso é fé, irmãos. E o que mais é fé? A fé, ela é um salto para o absurdo nos braços de um Deus invisível, sobre uma escuridão visível. Irmãos, essas palavras não são minhas. Glória a Deus, aleluia. Essas palavras que eu acabei de dizer, ela é de um homem chamado Søren Kierkegaard. Ele era um filósofo, teólogo e escritor cristão. O que ele acabou de falar, irmãos, é nada mais, nada menos que Hebreus 11:1. É a fé, e isso é a fé. Se eu falar assim, irmãos, eu vi Deus, eu vi Jesus, eu vi o Espírito, eu estou mentindo. Se eu falar que eu vi Deus, eu estou mentindo. Eu vi Jesus, eu estou mentindo. Eu nunca vi Deus presencialmente. Eu nunca vi Jesus presencialmente. E nem vi o Espírito Santo presencialmente. Mas a fé me ensina que eles existem. É Ele que nos move a estar aqui hoje. É Ele que me moveu a preparar com muita cautela, com muito amor, essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso. A pergunta é: estamos confiando nele? Sim ou não? Responda cada um em seu coração, de verdade. A tempestade mostra quem somos, e por mais que sejamos em alguns momentos hipócritas, ou em outros momentos com a fé menor do que um grão de mostarda, Ele não vai te julgar. Ele não julgou os discípulos. Aqueles discípulos, eles vieram a ser grandes homens, grandes mulheres. Quando Jesus partiu, Jesus estava treinando eles, ensinando que quando Jesus partisse, quem ia continuar com o ministério? Seriam eles. Eles tiveram medo, natural termos medo. Qual é a tempestade que se levantou na sua vida, irmãos? É o desemprego? É a solidão? É a angústia? Talvez a depressão? Talvez uma doença? O que os médicos disseram? Olha, eu não sei qual é a tempestade que se levantou na vida de cada um. Na minha se levanta também, tá? Às vezes dá vontade de parar com tudo. Oh meu Deus, está difícil. E aí? Mas é aí, irmãos, que Ele se revela ser Deus na sua vida. Ele se revela ser soberano. Pode acontecer o que for, o barco pode querer afundar, mas não vai. A pergunta que temos que fazer não é por que veio a tempestade, mas quem está conosco no barco. E se a resposta for Jesus, então pode esperar que Ele vai acordar e vai dizer aos ventos: acala-te. Vai prender o vento e vai dizer ao mar: aquieta-te, eu sou seu Deus, eu estou contigo. O barco não irá afundar. Se Jesus disser para você: desça do barco, desça. Se Ele disser: fique no barco, fique. Mas não carregue a multidão no seu barco. Carregue Jesus. Ele é o único que pode te ajudar, irmão. Ele é o único que pode cessar toda a angústia, toda a dor, todo o medo, toda a sensação de fracasso, toda a sensação de inutilidade. Ele pode. Se olharmos para dentro de nós, não vamos encontrar nada de bom. Mas o que de bom eu vejo nos irmãos é o Espírito Santo, que é refletido na vida dos irmãos. E é esse mesmo Espírito que nos ensina hoje que quando as tempestades se levantarem, lembra, quem está no barco contigo é Jesus. Aqui Ele revela ser Deus. E ninguém mais vai poder cessar essa tempestade, somente Ele, somente Jesus pode cessar essa tempestade. É uma discórdia na família? É no casamento? O que aconteceu? Qual tempestade se levantou? É para a morte? Não. É para que Deus se revele na sua vida. O problema é que os discípulos, eles tomaram a frente da navegação e colocaram Jesus lá atrás. Jesus, Ele tem que ser o capitão fica na frente, não atrás. E às vezes fazemos isso, tá? Inconscientemente.
colocamos Jesus lá no fundo do barco. Aí a gente pega, agora eu estou no controle. Aí levanta a tempestade. Aí a tempestade vai ser maior que você. Uma tempestade, fisicamente dizendo, sobre as leis da física, ela gera bilhões e bilhões de watts de energia. E a voz de um homem jamais poderia cessar ela. Mas ali, e o ponto mais especial dessa mensagem, irmãos, não é Jesus acalmando as tempestades, não. É Jesus naquele momento estava revelando para os discípulos que Ele é Deus, que Jesus é Deus. É por isso que a tempestade, o calor falou para a umidade, a umidade falou para a pressão atmosférica e a pressão atmosférica falou para os ventos, que é a corrente de ar. Olha, essa voz nós conhecemos. Ei, peraí, é a mesma voz que disse assim: e que haja luz, e houve luz, e que haja firmamento nas estrelas. Porque quando Deus criou toda a criação, criou o mar, tudo era sem forma e vazia, e não existia luz. Então o mar ouviu a voz de quem o criou e disse: opa, vamos baixar a bola, é Ele que está aqui. Ele disse: haja luz, e então a tempestade foi. Esse é Ele que está aqui, é Jesus. Então, irmãos, Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é o nosso capitão, Ele governa a nossa vida. Jesus, Ele nunca vai sair do barco e te deixar sozinho, não. E se necessário for, Ele vai falar só: ei, pode aí subir por cima aí das árvores, vem de encontro comigo, como fez com Pedro. Ele se mostra soberano, Ele é nosso Deus. Ele está no controle do natural, Ele está no controle do espiritual. Ele te ama, Ele é o seu capitão, e Ele está com você sempre. Jamais Ele irá deixar você. E você e eu jamais iremos ter outro Deus. Ele é o nosso Deus. Nós o escolhemos como nosso Deus. Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos se curvassem a vossa cabeça. Já estou terminando. E vamos falar com Deus. Jesus, Senhor Jesus, queremos, meu Pai, te agradecer nesta noite pelo Senhor ser o nosso Deus, ser o nosso amigo, ser o nosso Salvador. Queremos te agradecer que nos momentos difíceis da nossa vida, da nossa jornada, mesmo, meu Deus, que parecemos, Pai, ter uma pequena fé, o Senhor sempre está disposto a nos provar, a nos testar, a permitir que tempestades se levantem, não para a nossa morte, mas para que o seu nome seja glorificado. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor mande, Pai, que os ventos, Pai, sejam, Pai, repreendidos. E também nessa noite, Pai, que o mar que há dentro de nós se acalme, meu Deus. Porque, meu Deus, sem o Senhor não vamos conseguir dar um passo. Sem o Senhor estar conosco no barco, o barco irá se quebrar e iremos, meu Deus, para a perdição. Seremos afogados pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, afogados pela nossa falta de fé. Mas o Senhor está nos levantando hoje, Pai, ó Deus, como guerreiros e guerreiras, como homens e mulheres lavados e remidos pelo Teu santo nome, pelo Teu sangue. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor Jesus nos chamou, nos escolheu para continuarmos, Pai, o que Jesus fez há milhares de anos atrás. Meu Deus, nós temos, Pai, orgulho, Pai, em te servir, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso capitão. E pedimos ao Senhor sempre que esteja, não na polpa do barco, meu Deus, mas esteja na frente nos conduzindo. E assim, Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E louvado seja o Teu nome para toda a eternidade. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.